Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Áureo e hoje iremos conversar sobre o tema Acordei no umbral, e agora? E se você acordasse no umbral? De uma hora para outra, a nossa vida física pode se esvair. Será que, ao acordarmos numa zona espiritual de sofrimento, a reconheceríamos como tal? E se sim, nos desesperaríamos, tentaríamos fugir, começaríamos a rezar? O que faríamos? Afinal de contas, o que é umbral? Pelas informações que nos chegam até agora, entendemos o umbral como uma região do mundo espiritual imensa, próxima vibratoriamente à dimensão dos encarnados, onde se reúnem por afinidade espíritos em sofrimento, em revolta, espíritos que perseguem outros, dominados pelo vício, por ódios, enfim. Ou simplesmente ignorantes da vida espiritual, pessoas que não cuidaram das emoções ao longo da vida e se perturbaram demasiadamente, acabando por serem atraídas para estas regiões após o desencarne. No umbral, encontramos cidades, vales, despenhadeiros, é um ambiente muito heterogêneo. Uma grande referência que temos sobre o tema é o livro Nosso Lar, de Chico Xavier e André Luiz, que foi adaptado para um filme. No filme, uma cena muito importante é quando André Luiz desperta no umbral, no meio de um lamaçal, ouvindo sarcasmos e ironias. André Luiz, que foi médico, um médico de muito sucesso, reconhecido. E André Luiz ficou 8 anos no umbral. Vejam, com todo o seu conhecimento, ele se perdeu completamente no umbral, ficou 8 longos anos nessa região. Vejam como são importantes os conhecimentos espirituais, mesmo que rudimentares, que já conseguimos compreender, que nos chegam por meio de livros e tantas outras fontes. Porque diante dessas situações nos preparamos muito melhor, passamos a entender muito melhor o que está acontecendo. No umbral, há espíritos que vão tentar dominar, se impor pelo medo, assumir formas espirituais assustadoras. Muitos espíritos que estão no umbral se desesperam, achando que ali é o inferno e que vão ficar ali eternamente. E se desesperam totalmente, e as emoções são muito mais intensas fora do corpo físico. São muito mais aceleradas, porque o corpo físico amortece tudo isso. Chico Xavier era muito questionado sobre isso. Chico, e se eu for para o umbral, o que eu faço? Chico, eu vou para o umbral? E ele, com aquele jeitinho dele, mineiro, gostava de usar o recurso do humor bem colocado. O Chico certa vez afirmou assim, olha, se eu for para o umbral, ele, imagina a humildade, se eu for para o umbral, eu fundarei o CEL, Centro Espírita Umbralino. E hoje entendemos o Chico um pouco melhor, porque talvez somente um espírito com a evolução dele conseguiria conduzir um trabalho como esse, em meio ao umbral. Nós, pessoas comuns, dificilmente teríamos esse equilíbrio. E aqui é um ponto a se ressaltar. No umbral, facilmente perdemos a lucidez, ficamos em surto, inconscientes, sem controle das nossas emoções. Percebam que na literatura espírita, espiritualista, quando são descritas excursões samaritanas ao umbral para resgatar espíritos, os mentores e mentoras que as conduzem constantemente alertam os participantes. Se mantenham em prece, vigiem, não se envolvam psíquica e emocionalmente com as situações ao seu redor, porque se fizerem isso, vão se perder, vão até comprometer o trabalho que está sendo realizado. Nós, ao invés de nos preocuparmos se vamos para o umbral ao desencarnar, podemos passar a refletir se já não estamos nele. Todas as noites, ao dormir, nosso espírito tende a se libertar provisoriamente do corpo e é atraído para as regiões com as quais tem afinidade. Continuamos a buscar os interesses
que cultivamos em vigília. Então, por exemplo, um homem muito preocupado com dinheiro, com bens materiais, com a cotação dos seus rendimentos, aplicações, que fique muitas horas nessa vibração durante o dia. Ao dormir, provavelmente ele irá ser atraído instintivamente para regiões onde se reúnem espíritos com as mesmas preocupações. Lembramos de um relato de André Luiz que viu no umbral um homem avarento que colocava lama nos bolsos, achando que era dinheiro, papel moeda, e dizia, isso aqui é meu, ou seja, em total surto emocional, total perda de lucidez. Então este homem avarento, durante o sono, já iria visitar o umbral frequentemente, mesmo antes de desencarnar. Quando desencarna, por estar totalmente nesta sintonia, naturalmente é atraído para lá, mesmo com a assistência das equipes, que todos nós, ao desencarnarmos, temos equipes que nos assistem. Porém, se a nossa vibração estiver totalmente identificada com estas regiões, eles nada podem fazer. Assim, não se preocupe se você irá para o umbral, se preocupe se você já está nele. É claro que todos nós visitamos estas zonas de sofrimento durante o sono. Temos nossos momentos de desequilíbrio, todos nós. Mas se isso se torna uma constante, se a tua assinatura psíquica, a tua sintonia média é totalmente identificada com essas regiões e para lá você vai quase que diariamente, então é quase certo que após a desencarnação, você precise passar um tempo no umbral, que tem uma função, como tudo na criação divina. O umbral tem a função de drenar energias mais densas do nosso perispírito. E essas regiões exercem esse trabalho muito bem. Vejam como tudo tem uma função. Assim, vamos nos libertar desta visão um pouco ingênua de que bastaria no umbral fazer uma prece e logo apareceria um mentor e já te levaria embora. Nem sempre é assim, tão simples. Há muitos fatores envolvidos. Todos os espíritos que estão no umbral são monitorados pelos espíritos superiores, pela espiritualidade superior. O resgate acontece no momento certo e são considerados vários fatores à sua disposição interna, porque estes espíritos superiores, eles olham através de você. Eles sabem as tuas necessidades. Eles sabem as energias tóxicas que você acumulou no mundo espiritual, na vida física. E sabem que, às vezes, ficar um tempo no umbral irá te aliviar um pouco nisso, irá fazer você refletir. Então, às vezes, mesmo orando, você lá permaneça por um tempo, mas o resgate virá, cedo ou tarde. E se você já acumulou conhecimento espiritual para saber de tudo isso, que são informações básicas, mas muito importantes, se nos vermos nessa condição, após o desencarne, o primeiro ponto é refletirmos, porque se isso aconteceu, você contribuiu para isso, a sua média de vibrações ao longo da vida, os teus interesses, tudo isso foi se acumulando e levou você a se afinizar com regiões de sofrimento espiritual. E tentarmos, uma vez no umbral, nos permanecermos o maior tempo possível lúcidos, sintonizados com os nossos mentores. Vai ser difícil, mas podemos conseguir. Tentar nos sermos úteis aos que estão ao nosso redor, orarmos, claro, o máximo que pudermos e aguardarmos o momento de sermos resgatados e levados para lugares mais calmos e amenos no mundo espiritual. Mas se durante a vida já tivermos essa lucidez de procurarmos interesses sadios, relações saudáveis, nos reconciliarmos com nossos adversários, evitarmos os vícios do corpo e do espírito, sem necessidade de perfeição, porque isso ainda não é para nós. Mas levar uma vida equilibrada, quem sabe conseguiremos ao desencarnar, já termos o mérito de pelo menos sermos levados a um posto de socorro, ou a quem sabe a uma colônia espiritual, e sermos poupados de um estágio no imenso umbral, onde estão nossos irmãos e irmãs, humanidade,
e nenhum de nós está livre de passar por essa experiência. Oremos para os que lá estão. A oração é um bálsamo de paz, de alívio. Não duvide do seu poder mental, porque ele é a maior força do universo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até um próximo vídeo e brilhe a sua luz neste mundo ainda de escuridão e dor, mas com tantas coisas boas. Brilhe a sua luz, vamos juntos nessa estrada sem fim. Tchau!